Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. Plenário da Câmara deve votar 2 medidas provisórias esta semana. 2 acusados de irregularidades na venda de sentenças do CARF prestam depoimento à CPI. Do Salão Verde, ao vivo, Carolina Nogueira. Na pauta do plenário, medidas provisórias garantem recursos para combate à Zika e criam normas de controle antidoping para as Olimpíadas. No corredor das comissões, também ao vivo, Mariana Pschipek. Deputado Ronaldo Fonseca, do PROS do DF, vai relatar recurso do presidente afastado da Câmara, deputado Eduardo Cunha, na CCJ contra a decisão do Conselho de Ética. Hoje é terça-feira, 28 de junho, agora em Brasília, 9h01. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que está começando agora. O plenário deve ter poucas votações esta semana, ainda por causa dos festejos juninos que mantêm parlamentares nos estados, principalmente no Nordeste. Na pauta, há a previsão de 2 medidas provisórias. Hoje está prevista para daqui a pouco uma sessão extraordinária. A MP 716 destina 420 milhões de reais para ações de combate à microcefalia e ao mosquito Aedes aegypti. O vírus Zika, transmitido pelo inseto, é associado ao surto de microcefalia entre recém-nascidos que atingiu o país, principalmente na região Nordeste. A maior parte dos recursos, 300 milhões de reais, vai para a compra de repelentes para grávidas atendidas pelo Bolsa Família. A MP também destina 70 milhões de reais para o Ministério da Defesa. Este dinheiro é para o apoio às operações das Forças Armadas contra os focos do mosquito. Outros 50 milhões vão para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações e vão para pesquisas sobre a infecção causada pelo vírus Zika. Já a MP 718 é acompanhada com grande interesse porque trata dos preparativos para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A medida provisória entra em 2 temas difíceis. Altera normas tributárias e também de controle de doping, o uso de substâncias não autorizadas por atletas em jogos oficiais. O texto aprovado determina, por exemplo, a criação da Justiça Desportiva Antidopagem e estabelece competências para a condução de testes e a gestão de resultados. A proposta ainda muda regras gerais sobre o desporto no país, adequando a legislação local ao Código Mundial contra o Doping. Ela regula as normas, dá poderes, cria situações no sentido de poder os jogos acontecerem, poder o controle antidoping exercer sua função precípua e, enfim, poder acontecer as Olimpíadas dentro das normas internacionais. A tramitação da MP é acompanhada por outros parlamentares na expectativa geral pelos Jogos do Rio. A Olimpíada ela já vai acontecer daqui a 40 dias e essa medida provisória ela tem que ser ratificada, porque senão ela vai caducar e em caducando vai ficar prejudicada a contabilidade pública. Então a prioridade é votar essa MP. Bom, e a gente começa direto do Salão Verde com a repórter Carolina Nogueira. Bom dia, Carol. Bom dia, Cláudia. Mais uma semana com menos sessões deliberativas aqui na Câmara, ainda em função dos festejos juninos. O líder do governo na Câmara chegou a tentar uma sessão deliberativa ontem, mas acabou voltando atrás por determinação do presidente Valdir Maranhão. Tem sessão extraordinária daqui a pouco às 10 horas da manhã. A pauta é essa que a gente viu na matéria. A medida provisória 716, que trata de recursos para o combate ao Zika vírus, e a MP 718, que cria então normas tributárias e também de controle de dopagem com vistas à realização dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. A gente vai conversar sobre isso com o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, que está aqui comigo. Deputado, qual a expectativa do senhor para essa semana de votação? O senhor acha que tem votação hoje mesmo? Bom dia. Primeiramente, fora Temer. Em segundo lugar, é mais um escândalo que domina o governo, a Câmara, o Legislativo e o Executivo são responsáveis por isso. Isso aqui está vazio. Tem apenas 5 deputados federais neste momento na Câmara de Deputados em plena terça-feira. O deputado Marcos Reata e eu estivemos ontem durante o dia todo trabalhando no Rio, visitando as instalações e podendo constatar, inclusive, o grande investimento que o governo da presidenta Dilma fez, que mudou a face do Rio de Janeiro, não só nas instalações das Olimpíadas, mas também no transporte urbano e nas melhorias importantes para toda a cidade.
Vamos ampliar esse debate? A repórter Mariana Pchit, que também está com outro deputado que pode falar um pouco qual a expectativa para a votação, para as votações essa semana. Mariana. Carol, estamos aqui com o deputado Edinho Beis, do PMDB de Santa Catarina. Antecipar um pouquinho o plenário, começa daqui a pouco às 10 horas. Deputado, você acha que é possível avançar nessas medidas provisórias? Bom dia. Primeiro, dizer que é costume, neste período de festa de São João, nós não conseguimos dar a velocidade devida aqui no Congresso Nacional. Isso é prática, é costume. Nós já tentamos, desde o tempo que Michel Temer foi presidente, Aécio Neves foi presidente, eu estou há 22 anos aqui nesta casa, no 6º mandato, já tentamos várias vezes e não conseguimos porque é cultural. A festa de São João, eu lamento quando alguns colegas tentam distorcer as perguntas aqui, já misturando política, misturando governo anterior, governo atual. Não, a gente sabe da dificuldade, mas nós estamos aqui. Tem muitos deputados aqui presentes, nós temos comissões funcionando. Vamos iniciar agora, dentro de alguns minutos, um grande seminário aqui, suportes e vias navegáveis, um seminário internacional Brasil-Holanda. Agora, a votação das duas medidas provisórias é difícil. Natural, é costume, eu lamento querer fazer politicagem em cima desse assunto, quando próprios deputados do seu partido, por exemplo, o PT, não vêm aqui por causa da festa de São João. A gente vai conversar um pouco mais, então, com o deputado Jorge Sola. Deputado, um outro projeto interessante que estava em pauta importante, defendido pelo governo de Michel Temer, que é a questão do projeto de lei chamado de responsabilidade dos fundos de pensão, estava em pauta essa semana, ficou para a semana que vem. Qual que é a expectativa do senhor para a votação dessa proposta? Olha, primeiro eu queria registrar que eu sou deputado de primeiro mandato, sou baiano, com muito orgulho, nordestino, prezo muito as festas juninas. Inclusive, o nosso governo do estado investiu muito para ampliar. É a maior festa na Bahia. Mas estou aqui, estou trabalhando desde ontem. E se muitos parlamentares não vieram aqui, é porque a direção da Câmara não teve a capacidade de fazer uma convocação que fosse atendida. Ficaram convoca, desconvoca, marca, desmarca. É um governo executivo temerário, golpista, e uma direção da Câmara completamente sem capacidade de fazer a condução dos trabalhos. Então é isso, por isso que a maioria dos parlamentares não vieram. Eu tenho certeza que se tivesse uma direção na mesa da Câmara comprometida com uma pauta que precisaria ser votada e tivesse feito a convocação, a resposta seria outra. Quanto à questão dos fundos de pensão, é mais um absurdo que o governo golpista quer implementar. Eles querem reduzir recursos para a saúde, reduzir recursos para a educação, para a assistência social e querem excluir os direitos dos trabalhadores. Esse projeto visa, é importante que você que está nos assistindo saiba que esse projeto visa única e exclusivamente tirar os trabalhadores da direção dos fundos de pensão. É só o que eles querem. E são recursos dos trabalhadores. Eles têm que participar da gestão desse patrimônio e não serem excluídos como o governo golpista está querendo fazer. Então, caçar os direitos dos trabalhadores é a pauta principal que está norteando a atuação desse governo, que com certeza em breve o Senado vai dar a resposta e vai afastar os golpistas do poder. Mariana, a gente volta então ao corredor das comissões. Deputado Edinho Beis, qual a opinião dele sobre esse projeto dos fundos de pensão? Espera só um pouquinho. Eu entendo que o PT não tem nenhuma credibilidade, deveria fugir do assunto. Quebrar os fundos de pensão no país foi da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, uma vergonha, um assalto jamais visto. Golpe é você ser eleito e enganar a população. Isso é golpe. Agora, o que está vendo hoje aqui é constitucional. Eu lamento quando foge das perguntas e sempre batendo na mesma tecla. Golpe, golpe, golpe. Parece que não sabe falar outra coisa. Golpe é roubar. Golpe é trair a população, ter um plano de governo e não honrar esse plano de governo. Isso é golpe. Agora, eu entendo que a dificuldade nós teremos hoje aqui, em função das festas de São João. Repito, eu estou aqui trabalhando, nunca fui à festa de São João, sempre estive aqui, mas sempre respeitei os costumes, sempre respeitei a cultura. Agora, quanto a se vamos votar ou não, eu vejo dificuldade de votarmos essa semana. Deputado Jorge Sola, para a gente encerrar, a gente tem lá no Senado a comissão do impeachment que continua funcionando. Aqui na Câmara, essa semana a gente ainda vai falar desse assunto no jornal, a indicação do nome do relator para o processo, para o conselho do deputado, para o recurso apresentado pelo deputado Eduardo Cunha na CCJ. Quais são os desdobramentos políticos que o senhor antecipa para essa semana?
Bom, primeiro é bom lembrar, acho que tem alguns parlamentares que estão precisando reforçar a memória, porque o partido do parlamentar que está debatendo conosco é quem tinha a indicação da maioria dos dirigentes em várias dessas estatais, participou diretamente de decisões essenciais. Então, se alguém roubou, com certeza o partido desse novo parlamentar está envolvido diretamente e ele está fazendo aqui uma autocrítica. A expectativa é muito ruim, né? Muito ruim porque não vai ter a menor capacidade de ter quórum. Mais uma vez aqui nós estamos numa plena terça-feira com a Câmara esvaziada. Nesse momento tem apenas 5 parlamentares na casa e apenas 3 marcaram no painel a inscrição. Então isso mostra o desgoverno, isso mostra a situação de crise política grave e intensa que o país está vivendo, e isso mostra o descompromisso dessa direção. E a Comissão de Constituição e Justiça está agora, mais uma vez, com um relator indicado pelo Eduardo Cunha. O presidente da comissão é aliado de Eduardo Cunha. O relator indicado é indicado por Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, hoje afastado da presidência pelo Supremo Tribunal, ele tem muito mais poder do que tinha antes, porque ele continua controlando a Câmara, indicando relatores, além de ter indicado o ministro da Justiça, além de ter indicado o coordenador de assuntos jurídicos da Casa Civil, além de ter indicado outros parlamentares com cargos importantes, como indicação, né? Dizem até que foi uma pressão em cima do vice-presidente golpista, Michel Temer, a indicação do líder do governo, que é a pessoa, o braço direito de Eduardo Cunha. Então, a expectativa não é boa para a Comissão de Constituição e Justiça, há grande risco de reverter a posição do Conselho de Ética, mas nós vamos trabalhar para que isso não ocorra, para que Eduardo Cunha seja realmente afastado. Ele tem que ser realmente afastado, e o Supremo tem que tomar alguma posição, porque é um afastamento virtual, ele só não está presente aqui dentro da Câmara, mas ele continua com poderes que ampliaram a partir do golpe, porque é um governo Temer-Cunha. Esses são os dois, inclusive estiveram juntos esse final de semana, foi divulgado, reuniram esse final de semana para decidir os rumos do governo golpista e decidir rumos que essa Câmara tomaria para continuar viabilizando a continuidade desse governo golpista. Mas a população brasileira já tem a clareza do papel nefasto que Eduardo Cunha tem tido na política desse país e o quanto ele continua com poderes, apesar da posição de afastamento oficial do Supremo. Deputado Jorge Sola, muito obrigada pela sua participação conosco. A gente volta lá ao corredor das comissões com a Mariana Pichitti. Mariana. Carol, agora nós vamos falar de um seminário que está para começar aqui no auditório Nereu Ramos, que vai falar sobre Seminário Internacional Brasil-Holanda na área de logística. O deputado Edinho Beis está comandando esse seminário, né, deputado? Qual que é a importância de discutir esse assunto aqui hoje? Bom, vamos falar de coisa positiva para parar de estar enganando a população. Nós estamos iniciando dentro de uns 15 minutos a abertura do Seminário Internacional Brasil-Holanda, onde estaremos falando da infraestrutura nacional, estaremos falando da área de portos e vias navegáveis, principalmente em vias navegáveis. A Holanda tem a maior tecnologia, é expert sobre esse assunto. Eu estive no porto de Rotterdam, como conheço vários portos no mundo, e esse seminário estamos fazendo junto com a ANTAC, com a NTT, aqui com a Comissão de Viação e Transportes, com a Frente Parlamentar em Defesa da Infraestrutura Nacional, com a Embaixada da Holanda, com a participação do Ministro dos Transportes, com o DENIT, e mais de 200 convidados já confirmaram a presença. Então, por isso, eu gostaria de dizer que o evento, o seminário é aberto. Quem estiver nos assistindo neste momento poderá vir aqui, ocorrerá aqui no plenário Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados, muitas autoridades internacionais aqui presentes, onde não existe crescimento, não vamos retomar o crescimento se não investirmos na área da infraestrutura nacional. Para isso precisamos de investidores, precisamos de regulatórios, regras claras, precisamos de segurança jurídica para atrair os investidores. O Brasil é um país rico, é um país que atrai investidores. O que nós precisamos é retomar e resgatar a credibilidade e, acima de tudo, a autoestima do povo brasileiro. Por isso, todos estão convidados. Começaremos daqui a pouco, aqui no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados. Estarei presidindo este evento com inúmeras autoridades presentes, falando da importância da área da infraestrutura nacional, com o objetivo de aumentar a produção do nosso país.
Deputado, rapidamente, a partir desse seminário, o que a Câmara pode fazer para ajudar a retomada dos portos brasileiros? Eu já conversei, por exemplo, com alguns ministros, já conversamos com alguns colegas aqui da Câmara dos Deputados, também com embaixadores. O nosso objetivo é fazer uma síntese do resultado desse seminário e levar para o governo, em especial o Ministério dos Transportes, né, e também ao ministro Moreira Franco, ao ministro Eliseu Padilha, aos empresários, né, porque é um evento que estará presente aqui mais de 80% empresários do ramo na área de portos e vias navegáveis. Que nós precisamos de investir em rodovias, ferrovias, aerovias, né, da área da infraestrutura, inclui a telecomunicação, mas não existe crescimento se nós também não tivermos uma boa infraestrutura portuária. Investimos também na área de cabotagem. Então, são mudanças que nós estamos querendo, é copiar, aprender com aquilo que está na nossa frente. Embora o Brasil esteja entre os países mais importantes para investimento no mundo inteiro. Deputado Edinho Beis, obrigado pela entrevista, bom seminário. Cláudia. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Osmar Serralho, do PMDB do Paraná, indicou o deputado Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal, para ser o relator do recurso do deputado afastado Eduardo Cunha contra a decisão do Conselho de Ética, que recomendou a cassação do mandato dele. O relator é advogado e, segundo o presidente da CCJ, terá condições de analisar os diversos pontos questionados no recurso de Eduardo Cunha. 2 acusados de participar de irregularidades em julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda prestaram depoimento à CPI do CARF. Segundo a Operação Zelotes da Polícia Federal, o esquema de corrupção causou um prejuízo de 19 bilhões de reais aos cofres públicos. Wagner Pires de Oliveira é procurador aposentado da Fazenda Nacional. De acordo com a Polícia Federal, ele está sendo acusado de participar de uma negociação de propina no valor de 28 milhões de reais para favorecer o Banco Safra no CARF. Ele nega a acusação e disse que estava tratando apenas de um pagamento de honorários. Verba honorária virou propina. Advogado não pode receber mais dinheiro. Recebe propina. O Agenor Manzano é ex-auditor da Receita Federal e pai do ex-conselheiro do CARF, Leonardo Manzan. Segundo a Polícia Federal, o Agenor intermediava a venda de sentenças favoráveis ao grupo Quali Comércio e Exportação de Cereais. Não tem fundamento nenhum, isso aí, nenhum. As 3 vezes? Nenhum. Que isso aí é o seguinte, eles rotularam o recebimento de honorário de corrupção. O presidente da CPI, deputado Pedro Fernandes Ribeiro, entrou com um pedido para a prorrogação dos trabalhos por mais 60 dias. De acordo com o deputado, há muitos depoimentos ainda a serem tomados pela comissão. Nós temos 50 requerimentos aprovados para oitivas e temos mais alguns para que a gente possa apreciar. Eu acho que o trabalho ficaria muito prejudicado se fosse encerrado agora. O prazo original de funcionamento da CPI acabaria em 2 de julho, mas o presidente em exercício da Câmara, deputado Valdir Maranhão, prorrogou os trabalhos por mais 15 dias para a apresentação e votação do relatório final. Esse pedido ainda precisa ser votado em plenário. Já o pedido do presidente da CPI de prorrogação por mais 60 dias ainda não foi analisado pela presidência da Casa. A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou proposta que endurece a aplicação de penas a quem comete crimes contra idosos. De acordo com o projeto, nesses casos, o réu não teria direito a trocar penas maiores do que 2 anos por penas alternativas. Hoje, essa limitação é de 4 anos. Dona Santinha é uma senhora indígena que vive aqui no Lar dos Velhinhos, em Brasília, há alguns anos. Como se vê pela expressão dela, Santinha é feliz aqui. Só que desde 2012, o INSS vinha deixando de repassar os recursos para a instituição. Eles correspondem a 70% do benefício pago ao idoso. A gente solicitou a Defensoria Pública da União para que solicitasse nossa demanda, que eles foram prontamente, atender a gente prontamente, e conseguimos reaver só esse ano, 2016, o benefício de uma idosa de 2012. Os outros 30% do benefício pago ao idoso pelo INSS ficam com o curador.
normalmente a família, para que compre roupas e objetos pessoais. Mas é comum famílias não saberem que esses recursos devem ser utilizados especificamente para os idosos. Outro abuso. A gente solicitou para outros familiares dias atrás que marcasse uma consulta com um psiquiatra particular, já que a rede está com muita dificuldade. E afirmaram que não tinham dinheiro, mas tem. Ela está aqui há 1 ano e 6 meses, foi pago 70%, outros 30% ficaram com vocês. E vocês têm que administrar esse recurso. O que não foi feito, o que a gente fez, denunciamos aos órgãos fiscalizadores. De acordo com o texto aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, as entidades de atendimento ao idoso devem capacitar todo o seu pessoal para que consigam reconhecer qualquer suspeita de abuso praticado contra eles. Quando se depararem com um caso, esses funcionários devem notificar a autoridade sanitária, comunicar ao Conselho do Idoso e informar ao Ministério Público. As pessoas encarregadas da assistência ou guarda também teriam obrigação de comunicar maus-tratos a autoridades. Quem demorasse ou deixasse de avisar as autoridades seria responsabilizado criminalmente. O presidente da Comissão do Idoso, próxima instância a avaliar a proposta, concorda com a medida. As ocorrências que são registradas são sempre muito aquém, em número menor do que aquilo que retrataria efetivamente a realidade. O Brasil precisa enfrentar seriamente as questões de violência contra a pessoa idosa. A equipe de Tiago vai além, realiza reuniões semestrais sobre o tema. Nessas reuniões, funcionários e os próprios velhinhos aprendem o que é violência física, violência verbal, negligência, para que eles próprios possam cobrar seus direitos. Os casos de idosos vítimas de violência devem ser apreciados imediatamente pelo juiz, tanto sob o aspecto civil quanto criminal. Por exemplo, quando um curador for denunciado como agressor do idoso que está sob seus cuidados, ele deve ser afastado, ao mesmo tempo da convivência da vítima e da administração dos bens dela. Às vezes, o curador, ele agride de alguma forma, principalmente física, a um idoso e ele continua administrando seus bens, como um cartão de banco, da questão da pensão, da aposentadoria. Você já viu nesta edição do Câmara com Notícia. Plenário da Câmara deve votar 2 medidas provisórias esta semana. 2 acusados de irregularidades na venda de sentenças do CARF prestam depoimento à CPI. São 9 horas e 23 minutos em Brasília. Você vai ver depois do intervalo, ao vivo, as últimas informações direto do corredor das comissões. E mais. Projeto aprovado na Câmara quer propor isenção de IPI para geladeiras e fogões quando adquiridos por pessoas com deficiência. Agora são 9 horas e 25 minutos em Brasília. O Câmara com Notícia está de volta para informar que daqui a pouco, a partir das 10 da manhã, haverá uma audiência pública na CPI do CARF. E quem nos traz os detalhes é a repórter Carolina Nogueira, ao vivo do Salão Verde. Carol. Pois é, Cláudia, essa audiência pública foi convocada para ouvir Leonardo Sead Manzan, que é ex-conselheiro do CARF, e Hugo Rodrigues Borges, que é ex-funcionário de um escritório de advocacia que tinha negócios e que, enfim, intermediava questões junto ao Conselho. A gente vai conversar sobre isso com o deputado Wildo Rocha, que faz parte da CPI, acompanha atentamente todos os trabalhos de lá. Deputado, como que tem sido essas audiências públicas? Qual a expectativa do senhor dessa de hoje? Muitos deles vêm com habeas corpus e permanecem calados. Como que a CPI está lidando com essa questão? Veja bem, de fato, grande parte dos convocados estão vindo com HC. Mas não é apenas esse instrumento, que são as oitivas, que vão basear o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito que apura as fraudes que ocorreram no CARF, no âmbito do CARF. Tendo em vista a Operação Zelotes, que desbaratou uma quadrilha que já identificou até hoje uma fuga de 19 bilhões e meio dos cofres da União, que seria impostos que não foram recolhidos e que beneficiou várias pessoas, entre eles conselheiros do CARF, conselheiros que estranhamente foram indicados pela Fazenda e depois indicados
pela Confederação Nacional do Comércio. Então, você vê que aí já existe problemas, porque uma pessoa que vai com a cultura de arrecadação e depois ele vai representar os contribuintes. Então, existe várias irregularidades que já foram identificadas, já tem mais de 50 pessoas convocadas para serem ouvidas, que já passaram lá pela comissão em deliberações. Portanto, tem avançado bastante. Eu tenho certeza que o final desta CPI trará resultados bastante positivos para o nosso país, entre elas a mudança da estrutura do CARF. E o senhor tem acompanhado de perto isso, feito inclusive alertas em relação ao próprio funcionamento da CPI, não é isso, deputado? Esse instituto da CPI também tem que ser aprimorado. Já apresentei alguns projetos de lei no sentido de modificarmos, melhorarmos o funcionamento da CPI. Tá bom, deputado Edu Rocha, boa audiência pública para o senhor. Então, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. A gente volta ao estúdio com a Cláudia. Olha, fogão e geladeira são eletrodomésticos básicos em qualquer cozinha, mas ainda mais importantes para pessoas que têm alguma deficiência. É o que defende um projeto de lei aprovado na Câmara ao propor isenção de IPI para esses produtos quando adquiridos por pessoas com deficiência. O Brasil tem mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. A estimativa é que menos de 1% deles esteja no mercado de trabalho. O resultado é uma combinação de mais gastos médicos com menos renda. A Glay é uma exceção. Ela é professora de inglês, mas conhece essa realidade. Eu tenho um estudante que é deficiente físico, que é das camadas populares e que a gente teve que fazer uma campanha para conseguir comprar uma máquina de lavar roupa. Se ele tivesse isenção de IPI, a gente poderia comprar, além da máquina de lavar roupa, poderia comprar um outro eletrodoméstico necessário na vida dele. A proposta em discussão na Câmara é acabar com o imposto sobre produto industrializado para geladeira, máquina de lavar, micro-ondas, fogão e máquina de secar. A pessoa com deficiência precisaria de laudo médico e só poderia comprar um produto de cada categoria de 5 em 5 anos. O autor do projeto é o deputado Alexandre Leite. Nós sabemos que o Brasil vive uma crise sem precedentes e nós temos que dar esse apoio legislativo, financeiro, fiscal para o brasileiro conseguir comprar estes eletrodomésticos para a sua casa. A profissão de costureira foi tema de uma audiência pública na Comissão de Trabalho aqui da Câmara. O projeto de lei prevê a regulamentação dessa profissão. Quando a barra da calça está longa demais ou é preciso dar aquele pontinho para apertar a roupa, é para elas que nós recorremos, as costureiras. E muitas vezes a gente nem para pensar sobre a importância delas no mercado de trabalho. Aqui no Brasil são cerca de 1.300.000 profissionais. Cada um começou a trabalhar nisso por um motivo diferente, como a Dona Maria, que é costureira autônoma há 40 anos. Primeiro por vocação, segundo por necessidade. Aconteceu porque eu fiquei sem mãe aos 10 anos e não tinha quem fizesse nada para mim, não tinha tia, não tinha madrinha, não tinha avó, não tinha ninguém. E fui fazendo sozinha, fui aprendendo sozinha e estou aqui até hoje sozinha. A Dona Maria trabalha por conta própria e por isso ela faz 8 horas por dia. Mas isso não é o caso de todas as costureiras, porque nem todas podem escolher o seu horário de trabalho. A Abadia também é costureira e veio à Câmara defender direitos para a categoria. Diferente da Dona Maria, que é autônoma, ela relatou a situação de algumas profissionais que trabalham no setor da indústria têxtil. A gente sabe que existe trabalho escravo, existe precarização do trabalho, existe pessoas fazendo trabalho com muita insalubridade. Então a lei ela vem para corrigir isso. De acordo com a proposta, a jornada de trabalho das costureiras vai ser limitada em 6 horas por dia e 30 horas por semana. As indústrias de confecções vão ter que garantir um plano de saúde aos empregados. Fica assegurado também às costureiras o piso nacional de 2 salários mínimos em seu salário base.
Nós precisamos avaliar bem esse projeto para que a gente possa separar aquela costureira daquela produção industrial em grande escala, daquela costureira que trabalha em casa, que faz aquele serviço mais artesanal. Nós vamos ter que avaliar isso com muito cuidado para que a gente não deixe de reconhecer essa profissão no caso, ou então que reconheça a profissão causando essa restrição para aqueles que desempenham essa atividade há algum tempo. O representante do setor da indústria têxtil acha que da forma como o projeto foi apresentado, haverá prejuízo para os empresários do setor. Na medida em que ele estabelece em lei situações que devem ser reguladas pelos sindicatos das partes, pelas confederações, ele está fazendo um retrocesso. O mundo todo caminha para privilegiar as negociações coletivas, mostrando a importância desse entendimento entre as partes, e o projeto tenta engessar. Já a dona Maria está feliz da vida com a discussão do projeto na Câmara. Em tudo, né? Porque você tem horário, você tem salário, você tem vantagens. Como hoje até as empregadas domésticas têm, né? A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou no início de junho o projeto de lei que permite ao professor das escolas particulares lecionar em mais de um turno na mesma instituição. Essa possibilidade é atualmente vedada por um artigo da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. O texto da proposta aprovada altera esse artigo e passa a permitir. No entanto, essa permissão de trabalhar 2 turnos na mesma escola deverá respeitar os horários de recreio e de 1 hora para a refeição e não poderá ultrapassar o limite de 40 horas semanais, que é a jornada legal de trabalho para os professores. A relatora na Comissão de Constituição e Justiça, deputada Maria do Rosário, comentou a motivação da proposta. Acontece que a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, ela inicialmente, lá já há mais de 40 anos, ela definiu que o professor ou a professora não poderia trabalhar 2 turnos na mesma escola. Então os professores passaram a reivindicar e as instituições de ensino também. Com a aprovação dessa lei na CCJ, em caráter conclusivo, agora indo para o Senado, essa possibilidade fica assegurado a todos os educadores brasileiros das escolas particulares. Já a diretora do Sindicato dos Professores no Distrito Federal lembrou que, embora a proposta seja positiva, há outras coisas importantes. É importante você dar garantias trabalhistas ao professor, isso é evidente que é positivo. Mas nós precisamos mesmo fazer com que o professor seja valorizado, e isso só vai acontecer, e o que nós buscamos é uma jornada reduzida e com bom salário, que é para o professor realmente ser aquele professor que possa se dedicar ao seu tempo em sala de aula, repito, na sua formação, que é fundamental. O coordenador da Frente Parlamentar da Educação, deputado Alex Canziani, destacou a importância do projeto. O que é que acontece hoje? O professor, dentro, obviamente, da carga horária possível, ele dá aula numa determinada escola e aí, às vezes, ele tem que atravessar a cidade para dar aulas numa outra escola. Ora, nada mais óbvio, nada mais lógico que ele possa ficar na mesma escola. O professor de matemática, Alexandre Freitas, reforçou que a permissão ajudará os professores. Ajuda e bastante, porque tem um problema de trânsito, né? De deslocamento, trabalhar em 2 escolas distintas vai ter aquele problema de deslocamento. Se o professor tiver a possibilidade de estar atuando na mesma instituição, 40 horas, isso aí com certeza é uma ajuda e tanto. O projeto é analisado em caráter conclusivo, ou seja, não precisa ser votado no plenário. Como já foi aprovado pelas comissões da Câmara, agora seguirá para o Senado. E um projeto aprovado na Comissão de Desenvolvimento Urbano diminui de 10 para 5 anos o prazo mínimo para um proprietário vender o imóvel que tenha sido financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida. Por outro lado, a proposta endurece as regras para quem pretende se tornar locatário. Pela regra atual, quem compra uma casa financiada pelo programa Minha Casa Minha Vida só pode vender o imóvel 10 anos após a compra. Mas um projeto em análise na Câmara reduz este prazo para 5 anos e flexibiliza essa regra, determinando que caso o proprietário quite o imóvel ou mude de cidade, ele poderá vender a casa imediatamente. Este especialista aprova a mudança. O projeto ele é interessante para o consumidor porque ele reduz. Às vezes o consumidor nesse período de 5 anos melhorou de vida, passou num concurso público, tem condição de morar num local melhor,
tá? E aí ele não tem interesse mais nesse imóvel. Então isso facilita essa parte da população. Para aqueles que utilizam o projeto de uma forma inadequada, única e exclusivamente para tirar proveito para um enriquecimento sem causa, ou seja, ganhou um subsídio e passou logo em seguida porque o imóvel valorizou, esse realmente ele tem que sofrer com o rigor da lei. Apesar da diminuição do tempo mínimo para a venda, o projeto de lei cria uma nova proibição: alugar o imóvel antes de 5 anos. O autor da proposta, deputado Carlos Marum, é quem explica. A verdade é que com esse projeto eu quero endurecer e normatizar uma questão que eu penso mais perniciosa até do que a venda da casa, da unidade habitacional, do lar recebido, que é o aluguel. Eu penso que isto caracteriza inclusive uma fraude total, porque a pessoa está obtendo até um enriquecimento ilícito, já que recebe aluguel, em cima do imóvel que na verdade não é seu. Bom, a proposta ainda precisa ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara e depois segue para o Senado. 9h38 em Brasília. Vamos voltar ao corredor das comissões para conversar com Mariana Pschitik, que nos traz informações sobre reunião do Conselho de Ética para tratar de quê, Mariana? Cláudia, vai começar daqui a pouquinho essa reunião do Conselho de Ética para tratar uma representação contra o deputado Jair Bolsonaro. Essa representação foi apresentada pelo PV, o Partido Verde, que acusa o deputado de quebra de decoro parlamentar durante aquela sessão da Câmara de 17 de abril, em que foi aprovado o processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Para o PV, Bolsonaro fez apologia ao crime de tortura quando, no seu voto, homenageou o coronel Brilhante Ustra, já reconhecido pela Justiça como torturador no período da ditadura militar. Bolsonaro já se defendeu em público com argumento de que não há condenação definitiva para a Ustra e que os deputados têm imunidade parlamentar para votos e palavras. Nós estamos aqui com o deputado José Carlos Araújo, do PR da Bahia, que é o presidente do Conselho de Ética. Deputado, deve ser uma reunião bem movimentada, não é? Bom dia. Hoje é apenas instalação e sorteio do relator. Então, espero que consigamos, porque não há necessidade de quórum, não há necessidade de quórum, farei isso e logo após faremos uma sessão para a discussão de uma consulta dos deputados que fizeram ao Conselho de Ética. Essa consulta é sobre a questão de suplente, de mudança de suplente durante o processo. Quando se muda, o titular sai, renuncia, deveria ser chamado logo o suplente. Mas, na prática hoje, os líderes indicam um titular. Então, a consulta foi feita exatamente nesse sentido e vamos discutir se o suplente assume e o líder indica o suplente ou se pode indicar o titular. Deputado, voltando rapidamente à questão do deputado Jair Bolsonaro, hoje vai ser a escolha, sorteio do relator. A partir daí, como é que funciona? Daí, eu tenho 10 dias, o relator tem 10 dias para um relatório preliminar, para ver se prossegue a investigação ou não, e prosseguindo, vai dar um prazo de defesa e vai seguir normalmente como qualquer outro processo. Na questão da consulta, o senhor acha que é preciso votar o relatório do deputado Sandro Alex, é isso? Sim, tem que votar. Na verdade, o deputado Sandro Alex foi o relator. A consulta foi feita por Júlio Delgado, o Marco Rogério e o deputado do DEM, que é o Ônibus Lorenzoni. Foram os 3 deputados que fizeram a consulta conjuntamente. Ok, deputado. Então, obrigada. Boa reunião do Conselho de Ética. Está para começar, né? Vamos começar agora. Bom dia. Obrigado pela entrevista. Bom, e além disso, está para começar também daqui a pouquinho uma audiência pública na Comissão de Viação e Transportes, que vai discutir um projeto de lei que trata da criação de uma faixa ou pista exclusiva para motocicletas em vias de grande circulação e fixa velocidades máximas permitidas para motos. Cláudia. E agora vamos voltar ao Salão Verde para as últimas informações ao vivo com a repórter Carolina Nogueira.
Por aqui, a expectativa para a sessão extraordinária, que foi convocada para as 10 horas da manhã, a expectativa para ver se vai haver quórum, se vai haver votações ao longo do dia de hoje. Na pauta, principalmente duas medidas provisórias, a MP 716, que garante 420 milhões de reais para ações de combate ao Zika vírus e ao mosquito Aedes aegypti, e MP 718, que cria normas tributárias e também de controle antidoping, já com vistas à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Cláudia. E nesta edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que o plenário da Câmara deve votar duas medidas provisórias esta semana. 2 acusados de irregularidades na venda de sentenças do CARF prestam depoimento à CPI. É o que um projeto de lei defende aqui na Câmara a isenção de IPI para produtos eletrodomésticos adquiridos por pessoas com deficiência. Esta edição do Câmara com Notícia está chegando ao fim. Podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é terça-feira, dia 28 de junho. Neste momento em Brasília, 9 horas e 42 minutos. Para você, um ótimo dia.